E aí, nesse vídeo, vocês vão saber um pouco mais sobre o ensinamento de Charlie Munger, o grande companheiro de Warren Buffett. Warren Buffett, como vocês devem conhecer, ele é um dos maiores investidores, se não o maior, do mundo, né? E Charlie Munger é o companheiro dele, que rege tudo a BRK, a Berkshire, a qual performou desde 1965 muito melhor do que o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, bora lá aprender com esse homem tão sábio, que é o maior companheiro do melhor investidor do mundo. Uma coisa que ele sempre fala é que o mundo ele está cheio de apostadores tolos e eles não se sairão tão bem quanto o investidor paciente. O que quer dizer isso? Basicamente, se você tiver paciência nos seus investimentos, ou seja, investir a longo prazo, você vai conseguir ganhar muito mais do que aqueles que tentam achar o momento correto do mercado. Isso não é eu dizendo, isso é ele. Eu, com meus anos de experiência de investimento, com certeza, eu já vi que o fruto da paciência é sim o mais gratificante e o que mais performa. Porém, para aqueles que ainda não conhecem muito sobre investimento, é um meio de investimento muito arriscado, porque os retornos são a curto prazo. Então, normalmente, aquelas pessoas que são mais afobadas ou querem um ganho imediato, acham que pelo day trade, comprando e vendendo no mesmo dia, as ações ou outro tipo de ativo, ela vai conseguir ganhar muito dinheiro por cima de perda de outras pessoas, né? Porque você está comprando e vendendo, outra pessoa está perdendo no mesmo momento. Então, não funciona assim o mercado a longo prazo. No longo prazo, tem como todos ganharem, enquanto que no day trade, pequena porcentagem ganha, apenas realmente os melhores. Enquanto que no jogo do longo prazo, não são apenas os melhores que ganham, mas sim aqueles que continuam investindo e são mais pacientes. O segundo ensinamento que eu passo para vocês é que se você não vê o mundo como ele é como julgar algo através de lentes distorcidas. Então, muitas vezes a gente tem que aceitar que tal empresa ou tal ativo não performa bem, não tem bons fundamentos e não tem uma boa gestão ou algum outro malefício, mesmo você gostando ou não dele, porque não é a maneira que você quer ver aquela coisa que ela realmente é. Você tem que aceitar o que é fato. Tem que aceitar que aquela empresa é mais lucrativa do que outra, tem que aceitar que aquela empresa é menos lucrativa do que outra. Então, quando você analisa os fundamentos de uma empresa, é bom sempre ter noção que aquilo é um fato, é real, é o que aconteceu, é baseado em dados. Então, sempre escolha boas empresas a bons preços, para você conseguir sair com boas oportunidades. De toda forma, o terceiro conselho dele é: tudo o que quero saber é onde vou morrer, então nunca irei para lá. E um pensamento relacionado: desde cedo, escreva seu obituário desejado, então se comporte de acordo. O que quer dizer aquilo? Muitas vezes é melhor você descobrir aquilo que não funciona do que aquilo que funciona. Ou seja, você descobrir como vai ser sua morte, você não vai mais para aquele local. Assim como você descobrir aquilo que não funciona. Ou seja, você descobrir aquelas empresas que realmente não funcionam, aqueles ativos que são muito depreciativos, que não fazem sentido. Então, a partir deles, você vai aprender muito, porque assim você não vai investir em ativos similares a eles. E assim você não vai perder dinheiro, igual as outras pessoas que investiram nesses ativos antes deles serem depreciativos, antes deles caírem dessa forma, ou uma empresa falir. Você vai começar a entender, vendo a história de uma empresa que faliu, entender por que ela faliu e não investir em empresas similares desse tipo, com a mesma lógica, ou às vezes com a mesma narrativa, né? Muita gente é desesperada em entrar em IPO, por exemplo. E muitos IPOs dão errado, né? O que seria o IPO, para as pessoas que não sabem? É a abertura da empresa em bolsa de valores, para você poder investir nela, entende? É como se o mercadinho da esquina do João, ele tivesse aberto um IPO, ou seja, você consegue investir através da bolsa de valores no mercadinho do João, então uma parte dele, entende? Uma parte do lucro que seja, que se ele distribui. Mas continuando na linha de raciocínio, normalmente quando a empresa ela faz IPO, ela conta uma narratória muito boa, né? Ela fala, tal coisa, a minha empresa está indo muito bem, blá blá blá, e imagina que aquilo vai continuar prospectando no futuro também. Mas, geralmente, os investidores majoritários acabam saindo na entrada do IPO para conseguir desembolsar uma grana, ou muitas vezes pegar o dinheiro para investir na própria empresa, né? Mas, claro, é justo eles fazerem isso porque eles têm o direito, mas apenas eu digo que tome cuidado em IPOs. Eu normalmente não invisto em IPO, por quê? Porque sempre a narrativa é muito boa, mas a gente tem que ver ela, a performance dela na bolsa de valores, depois de um tempo, se o valuation dela, que ela entrou no IPO, ou seja, se o valor que ela entrou no IPO está sendo justo ou não. Nós temos que ter paciência para poder ter uma ideia se aquilo é uma boa oportunidade ou não. Eu sei que às vezes você vai perder boas oportunidades dessa maneira, mas é a maneira que eu penso, vocês podem pensar diferente. Eu prefiro geralmente esperar depois do IPO um tempo, um ano, 2 anos, para ver se a empresa continuou sólida
e a partir disso investir nela se ela tiver bons fundamentos e continuar com uma boa gestão. O quarto conselho do Charlie Munger é sobre se você não se importa se é racional ou não, não trabalhará nisso. Então, você vai ficar irracional e obter resultados ruins. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo. Se você investe nas empresas ou em qualquer outro ativo, sem ver os parâmetros fundamentalistas dele, se você investe a longo prazo, por exemplo, e nem analisou isso, quer dizer que você está tendo escolhas irracionais. Então, obviamente, seus resultados não vão ser tão bons, porque você não está pensando para fazer aquilo. Você está querendo montar, muitas vezes, parecido com um de uma outra pessoa, ou alguém no YouTube que você viu, algum livro que você viu, ou algum analista que pediu. E geralmente aquela pessoa pediu por conta daquela circunstância específica, ou por causa do perfil de risco dela, ou por conta de naquele momento ser bom, naquele momento ser ruim. Então você não pode pegar a opinião dos outros e fazer sua própria carteira. Colocar o dinheiro suado que você trabalhou muito para conquistar ele e investir em coisas que você nem teve racionalidade ainda por trás. A chance é grande de você acabar perdendo esse dinheiro porque você não tem noção do que você está fazendo. Por isso mesmo que a primeira coisa que tem que fazer antes de investir e durante o investimento, com certeza, é uma educação financeira de qualidade. Ou seja, você pesquisar bem parâmetros fundamentalistas da empresa, você entender cada coisa, você entender a questão do ROI, a questão do lucro, a questão da receita, a questão do crescimento, a questão do CAGR, a questão da dívida bruta, a questão do PL, todos esses aspectos. Com certeza aqui no canal vocês vão aprender muito se vocês começarem a assistir o conteúdo daqui. Tem vídeo todo dia. Inclusive se inscrevam aí, sigam eu no Instagram, que está na descrição, meu Instagram é Guilherme Zip. E assim vocês vão conseguir uma educação financeira de qualidade, porque vocês vão conseguir entender todo dia um pouquinho a mais sobre finanças, economia e investimento em geral. Isso ajudando a vocês racionalizarem melhor nos investimentos. Até porque, no meu Instagram, o próprio slogan diz que é você transformando seus 60 minutos de conteúdo de finanças em 60 segundos. E é isso que eu tenho como objetivo por aqui também. Eu posto um vídeo longo por semana e um vídeo todo dia como shorts. Então eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo gratuito e se vocês gostarem, já curtam. Agora vamos para o quinto ensinamento dele que fala sobre a paciência pode ser aprendida. Ter um longo período de atenção e a capacidade de se concentrar em uma coisa por um longo tempo é uma enorme vantagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que a própria paciência ela pode ser conquistada com o tempo. Você pode se considerar uma pessoa não paciente agora, mas com o tempo e se disciplinando, você vai poder se tornar sim uma pessoa paciente. E já a parte de ter a capacidade de atenção e de se concentrar bem, com certeza é uma prática contínua, é bons hábitos de se tomar, com coisas pequenas do dia a dia, começando. E assim no investimento você também vai ter essa qualidade, até porque no longo prazo que os melhores retornos aparecem, enquanto que aquelas pessoas que pensam apenas no curto prazo subestimam o longo prazo, acabam performando bem pior que aqueles que pensam a longo prazo. Porque se olharmos mesmo o gráfico da bolsa, a gente vê que no curto prazo tem baixas, quedas, os movimentos são aleatórios. Jeremy Sigan falava muito isso. Dentro de 3 anos a 5 anos, o mercado se funciona de forma aleatória. Após 5 anos, com certeza o mercado começa a mostrar bons resultados para aquelas empresas que têm bons fundamentos. Até porque leva um tempo para se solidificar dentro de todo o ciclo de mercado aqueles benefícios da empresa, porque como o mercado depende de pessoas, né, que compram e vendem, com certeza ele é meio aleatório dentro de 3 a 5 anos, porque é difícil explicar as atitudes do próprio ser humano. Então o Jeremy Siegel, né, que estudou bastante sobre a parte de ciclos de mercado e economia em geral, ele explica que os investimentos a longo prazo são os que têm maior retorno. O próximo conselho é que você pode aprender muito com pessoas mortas. O que ele quer dizer isso? Com certeza não é a parte de você conversar com pessoas mortas, né? Mas a questão de você conseguir ler o conhecimento de pessoas que já passaram por aqui, a sabedoria delas, o que elas erraram, o que elas acertaram. Com certeza você não pode seguir ao pé da letra, né? Porque a gente está em uma outra geração. Até porque as pessoas mortas elas passaram por outras circunstâncias e outros ciclos de mercado. Mas tem um padrão. A história, ela não se copia, mas ela rima. E isso é um fator que a gente deve prestar atenção. Porque tem muitas coisas que funcionam no passado que funcionam ainda hoje. Mas claro que tem também coisas que não funcionam no passado e funcionam hoje ou não funcionam também. Então a gente sempre tem que olhar com pente fino, mas é claro que é melhor saber algo do que não saber. Por isso mesmo que buscar conhecimento através de livros, ou através de pesquisas, de artigos, de estudos, de pessoas que já passaram dessa vida, com certeza a gente vai aprender e muito, porque a história é uma das coisas que mais nos ensina. Até porque a gente evoluiu como sociedade muito por conta da escrita, por conta de a gente conseguir ler as histórias dos antepassados, aprender com ela e evoluir.
e conseguir ter a ciência, desenvolver toda essa evolução como ser humano, como tecnologia, que hoje a gente tem, graças muito à escrita e à busca de conhecimento. Já o próximo conselho, ele fala que não tire água de um barco que está afundando, se você puder nadar até um que esteja em condições de navegar. Então, muitas vezes a gente tem que desistir de certos ativos. Com certeza, se você segue o método buy and hold, você compra e não vende, aí fica mais difícil. Porém, tem aqueles ativos que eles estão caindo muito e você acredita muito neles e ainda às vezes continua investindo naquele ativo. Não, isso é uma coisa errônea, porque se aquele ativo está apresentando maus parâmetros e não está seguindo os princípios que você estabeleceu antes de começar a investir nele, então não tem porquê, por conta dele estar mais barato, você continuar investindo nele. Não tem como você ficar tirando a água de um barco que está afundando. É muito melhor você trocar de barco. No meu caso, o que eu faço? Eu não aporto mais naquele determinado ativo. Eu, particularmente, não gosto de vender meus ativos. Então, por isso mesmo que eu diminuo a porcentagem dele no meu portfólio. Como? Aportando em outros. Porque se ele tem 5% agora, se eu aporto em outros, meu portfólio aumenta, automaticamente esse 5% representa 3, 2, 1, e uma hora ele fica bem menor, porque se a empresa chegar a falir, com certeza ele vai descer para 0% e eu não vou ter mais representatividade nele. Claro, tem o risco de você acabar perdendo todo o seu dinheiro. Por isso mesmo que eu não concentro em determinados ativos. Por isso que eu tenho em torno de menos de 1% até 3% em cada ativo. Isso faz com que eu não me concentre e diversifique melhor. Então, se uma empresa acabar falindo ou acabar baixando muito, perdendo os princípios que eu tinha pré-estabelecido antes de investir nela, com certeza, se acontecer isso, pode ser que eu acabe vendendo. Mas, se a empresa ainda continuar com os princípios dela e está com ruins fundamentos, então eu não vou continuar investindo nela, eu vou deixar ela na minha carteira, não vou investir mais e vou investir nas outras, ou seja, eu vou partir para um próximo barco. Eu tenho bastante esse discernimento para que vocês não fiquem muito com essa fidelidade com uma ação só, isso daí fazendo com que, eu acredito nela, ela vai dar certo, fiquem com essa crença, achando que investindo todo o dinheiro nela você vai multiplicar por milhares de reais. Não, não funciona assim o mercado de ações. O mercado de ações você tem que ser bem racional. Você tem que seguir aquelas que está dando lucro, aquelas que tem pouco endividamento, aquela que está fazendo um bom trabalho. Muitas vezes ela não tem lucro, porque é uma empresa de crescimento, uma startup que seja. Mas você acredita no desenvolvimento dela, você vê que ela está tendo um bom resultado, ela está no nicho que agrega. Então, faça bem uma análise racional para com que você não fique tirando água de um barco que está afundando. E o próximo conselho diz sobre uma grande empresa continua trabalhando depois que você não está mais. Uma empresa medíocre não fará isso. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, basicamente, se você investe numa empresa para você ter que ficar olhando toda hora essa empresa, olhando o gráfico para você comprar e vender ela, ou se preocupando muito com ela, então faz com que você perca tempo do seu serviço, perca tempo com o seu lazer, perca tempo com a sua família, faz com que vire mais um peso o investimento do que o investimento em si para você multiplicar ou preservar seu patrimônio. Então pense bem antes de você investir numa empresa para que você não tenha que ficar se preocupando com ela depois, para que ela trabalhe por você, não você por ela. Já o próximo conselho, ele fala até com o Warren, né? Ele fala: Warren e eu não nos concentramos nas conversas fiadas do mercado. Buscamos bons investimentos de longo prazo e mantemos teimosamente por muito tempo. Essa parte de teimosia, com certeza, é melhor você ser teimoso com coisas que são boas do que teimoso com coisas que são ruins. Então, ser teimoso em si não é tão ruim. Até porque eu acredito que algumas das pessoas que estão assistindo são teimosas, né? Então, utilize seu teimosismo para coisas boas, assim como nos investimentos em boas ações a longo prazo. E outro detalhe, não ligue para aquelas pessoas que ficam falando mal, muitas vezes, de ações que você vê que tem bons fundamentos, uma boa gestão e bons lucros, que seja, ou você analisou de forma racional e viu que aquela empresa é boa. Então, se alguma pessoa fala que aquilo é ruim, que aquilo não presta, que aquela empresa não serve para sua carteira, primeiro faça sua análise racional para ver se aquilo tem sentido. Se aquilo não tem sentido, é uma conversa fiada, então deixe de lado. Siga seu caminho, siga seus princípios e seu perfil de risco. Seguindo isso, com certeza você vai ter um bom investimento. Outro conselho que o Charlie Munger passa é com o Benjamin Graham, né, que ele fala: no dia a dia, o mercado de ações é uma máquina de votação. A longo prazo é uma balança. Se você continuar fazendo algo mais valioso, então alguma pessoa sábia vai perceber e começar a comprar. Então, basicamente, é aquilo que eu tinha falado já do Jeremy Siegel, né, que ele fala bastante. O mercado no curto prazo ele se comporta de forma aleatória, enquanto que no longo prazo ele retribui para aquelas pessoas mais sábias que souberam esperar. Então, basicamente, é para você investir em empresas que você vê que são valiosas e aguardar até pessoas sábias começarem a comprar também. O que vai acontecer é inevitável se aquela empresa é valiosa
e ela está a bons preços, às vezes até não bons preços, mas ela vai continuar se valorizando, porque ela é uma empresa valiosa. Ela está tendo uma boa gestão, bons fundamentos, tudo aquilo que eu já expliquei por aqui. O próximo conselho, e muito importante, por sinal, é que não existe 100% de certeza quando se investe. Assim, o uso da alavancagem é perigoso. Uma sequência de números maravilhosos vezes zero sempre será igual a zero. Não conte em ficar rico duas vezes. O que ele quer dizer com isso? Primeiramente, a parte de não existir 100% de certeza em nada. Então, mesmo que você acredite fielmente que aquilo vai dar certo, não concentre todo o seu dinheiro nisso. Até porque foi muito ralado para você ter conseguido esse dinheiro. E você concentrar em uma coisa só, achando que só aquilo vai dar certo, é muitas vezes ou arrogância ou ignorância nossa. Então, não concentre. A melhor coisa é a diversificação. Ligando com isso, nunca colocando dinheiro a mais do que você pode. Ou seja, a casa da alavancagem. Você se endividar para investir, você emprestar da própria corretora para investir, ou tirar do dinheiro de gastos da casa, das despesas, não paga conta de água para investir. Isso aí é uma coisa errada. Não pode fazer isso. Você tem que investir com aquilo que sobra. Você tem que fazer sobrar com a parte de educação financeira, finanças pessoais, que eu ensino tudo por aqui. É só seguir o canal e seguir o Instagram também, outras redes sociais, que vocês vão aprender a lidar melhor com finanças pessoais. E também crescer profissionalmente, porque esse é o intuito do canal. Você conseguir ganhar mais, você conseguir aprender, lidar com o seu dinheiro e investir, poupar, sabendo preservar e multiplicar o mesmo. E a última observação dessa frase é a parte da sequência de números vezes zero. Sempre vai dar zero, né? O que quer dizer? Às vezes a narratória, ela diz que no futuro ele vai ter uma receita de tantos milhões de reais, tantos milhões de dólares. Isso daí, muitas vezes, esses milhões vezes zero vai dar zero. Então você tem que ver o que ela está dando de resultado agora. Se ela está dando esse resultado agora, aí sim você tenta entender o futuro dela. Mas, muitas vezes, startups fazem muito isso. Ah, eu estou em prejuízo e vou ganhar tanto daqui a uns anos. Se hoje ela não está conseguindo melhorar o lucro dela, se ela continua no prejuízo e continua aumentando o prejuízo dela, com que justificativa que ela consegue me comprovar que ela vai melhorar daqui a um tempo? Com certeza que em startups precisa de uma análise muito mais precisa. Eu não sou contra startups aqui. Inclusive, eu investi na Tesla faz tempo, eu investi em outras empresas que eram startups, e mesmo assim eu acabei ganhando. Mas a Tesla, ela já tinha um branding, uma empresa consolidada, mesmo dando prejuízo na época, ela vendia os carros, ela tinha um bom produto. Então você tem que analisar o prospecto total. Você não pode pegar uma empresa que não tem nada, zero, e acreditar na oratória dela, fazendo com que multiplique a receita dela, o lucro dela, e você ache que aquela empresa vai se valorizar 1000 vezes. Não, não funciona dessa maneira. Você tem que ser realista, racional, entender o que realmente aquela empresa é, o que realmente ela está tratando e se aquele nicho está em expansão no mercado. Agora, já ligando com os dois próximos conselhos, que fala sobre você não precisa, no entanto, possuir muitas coisas para ficar rico. Você precisa continuar aprendendo se quiser se tornar um grande investidor. Quando o mundo muda, você deve mudar. Isso daí quer dizer que você não precisa, às vezes, você imagina que você precisa ter todas as ações do mundo. Você precisa investir na Europa, você precisa investir nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os países. Não. Comece primeiramente por aquilo que é simples. Comece pelo Brasil. Comece pelos Estados Unidos, que seja. Até porque aquilo que é simples muitas vezes dá mais resultado do que aquilo que é complexo. Peter Lynch falava muito disso. Então, foque naquilo que realmente é bom. Se é em alta quantidade que você imagina em investir para diversificar bem, com certeza, mas não pulverize sua carteira. Não invista em coisas que você não entende, não invista em coisas que outra pessoa está falando porque você acredita que aquela pessoa está falando certo. Pesquise primeiro. Então não fique só seguindo apenas a opinião das pessoas para você montar sua carteira e montar aquela Frankenstein de carteira com um monte de ativos que você nem entende por que está lá. Comece no simples. Vai investindo, se você quer diversificar mais, investe em mais empresas, mas naquilo que você realmente conhece, entende e racionalizou por isso. Além disso, o conselho também diz sobre a questão de você continuar aprendendo, ou seja, você não estagnar. Você tem noção que você precisa estudar sempre antes de investir em uma ação. Ou seja, se você gostou de um exemplo, a Tesla, você quer investir nela, você vai, estuda sobre ela, vê que é legal o case, vê sobre os negócios, racionaliza sobre aquilo, vê que está dentro do seu perfil de risco e dos seus princípios. Então você vai e investe na Tesla. O que acontece? Depois de você investir na Tesla e quando você for aportar novamente nela, dá uma estudada de novo, continua aprendendo, pesquisa sobre, aprende sobre outros nichos, outras empresas. Continuar aprendendo é uma necessidade do ser humano em si, até para o âmbito profissional, para o âmbito pessoal ou para outras partes da vida, como família. Você sempre aprender enriquece como um todo para os seus amigos, para a sua família,
para tudo da sua vida. Você se torna uma pessoa mais feliz. Então, viver aprendendo é a melhor das formas de viver. Até porque quando o mundo muda, você deve mudar. E o mundo está em constante mudança. Um exemplo que eu posso dar é até a conversa do Charlie Munger com o Warren, né? Que ele falava assim: Warren e eu odiávamos ações de ferrovias por décadas, mas o mundo mudou. E finalmente, o país tinha 4 enormes ferrovias de vital importância para a economia americana. Fomos lentos para reconhecer a mudança, mas antes tarde do que nunca. O que mostra que, mesmo eles não investindo no começo da ferrovia, né, eles não desistiram de entrar de forma mais tardia depois, porque eles encararam que eles estavam errados e que eles deveriam investir naquilo, e eles tiveram bons retornos com isso. Então, muitas vezes, não se arrependa daquilo que você deixou passar. Reflita e veja se compensa ainda entrar naquilo, porque é melhor do que se arrepender é se arrepender fazendo. Então, se você pensa 2 vezes sobre algo, é porque aquilo é importante para você. Se aquilo é importante, racionalize bem e veja se compensa ainda. Não fale assim, ah, nossa, já passou o tempo, então não vou investir mais, ah, não compensa mais. Não, não funciona assim a vida. Sempre tem uma oportunidade saindo ali, saindo aqui. Aproveite também tempos em crise, né? Porque no tempo de crise, muitas empresas elas estão desvalorizadas e boas empresas. Então, aproveitando isso, às vezes você consegue ter um preço de que anos atrás aquela empresa estava valendo. Ou seja, tem empresas, por exemplo, na crise de 2008, que elas começaram a valer preços que da época delas de 2001. Então é como se você tivesse voltado no tempo, né? 7 anos. Então aproveite esses momentos de crise para você conseguir investir em boas empresas com bons valores. Até porque o Warren Buffett, esse parceiro de Charlie Munger, fala muito disso. Invistam no som de canhões e tomem cuidado quando tiver em som de violino, que é basicamente você, em tempos de crise, se atentar melhor às oportunidades e em tempos que está muito tranquilo o mercado, está tendo muita progressão como um todo das ações, tome cuidado, porque às vezes tem empresas muito supervalorizadas e que elas não mereciam aquela supervalorização, até porque pode ser por conta de uma boa narrativa e tem alguma fraude por trás, ou ela tenha balanços contábeis inconsistentes, ou esteja escondendo algum fantasma por trás que você vai descobrir só depois, quando tiver uma crise e acabar perdendo todo o seu dinheiro. E agora, por fim, para finalizar o vídeo, eu vou passar basicamente 2 frases curtas de Charlie, que ele fala em argumentos decisivos por décadas com o Warren, né? Warren, pense mais sobre isso. Você é inteligente e eu estou certo. E por aí vai. Eu nunca tenho um telefonema com o Charlie sem aprender alguma coisa. E, ao mesmo tempo que ele me faz pensar, ele me faz rir. O que basicamente quer dizer isso? Que ele com o Warren Buffett, eles sempre estão trocando ideia. E é através dos dois, que a Berkshire, né, a BRK, ela conseguiu ter uma performance melhor do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, de 1965 até agora. Então, o que eu deixo para vocês é que, basicamente, embora vocês não me conheçam muito, né, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo e que eu sei que vocês são pessoas inteligentes e espero que vocês escutem esses conhecimentos sábios vindo de 2 pessoas que são totalmente célebres, Warren Buffett, Charlie Munger, também citei outras, né, Peter Lynch, citei também Jeremy Siegel, citei todas essas pessoas que entendem bem de economia, assim como eu que estou estudando há bastante anos o assunto, invisto na prática há vários anos, então eu tenho experiência de causa para poder ensinar um pouco vocês sobre isso. Espero que vocês acompanhem também mais sobre o canal, com os vídeos curtos, com os vídeos longos. Toda semana tem vídeos longos, todo dia tem vídeos curtos, tanto por aqui, quanto pelo TikTok, quanto pelo Instagram, quanto pelo Twitter também. O que vocês preferirem, qual rede vocês gostarem de usar. Curtam se agregou a algo, compartilhem com seus amigos caso você queira que eles melhorem na parte de investimento ou aprendam a investir. E se inscreva no canal, não esqueça para vocês irem acompanhando o conteúdo. Tchau, tchau e muito obrigado pela atenção.